Assim como no jogo de ida eu disse que eu não acho justo querer resumir uma partida inteira naquele gol do Memphis com a polêmica da mão, eu não acho justo resumir a partida inteira do Cruzeiro a esse pênalti. Sim, mal batido pelo Gabigol, mas com muitos méritos do Hugo. Mas pra gente chegar nesse ponto final com a cobrança do Gabi, a gente tem que voltar o jogo inteiro pra entender o que o Cruzeiro fez, o que o Corinthians fez, aí sim que a gente consegue chegar na definição do jogo. Teoricamente, o Corinthians tinha o plano perfeito pra segurar o Cruzeiro, tinha feito 1 a 0 no Mineirão e precisava só do empate, por exemplo, para se classificar para a final da Copa do Brasil, mas não foi exatamente isso que aconteceu ao longo do jogo. O Dorival repetiu a escalação, foi basicamente com aquele mesmo 4-4-2, porque entendia que era o melhor caminho para segurar todos os jogadores do Cruzeiro e eu vou te mostrar como funcionavam esses encaixes. Basicamente, o Cruzeiro, para fazer a saída de bola, avançava os laterais, os pontas acabavam avançando junto e o Mateuzinho baixava entre os zagueiros para fazer o papel do Romero suspenso e o Lucas Silva vinha para as costas da primeira pressão. Nesse contexto, tinha o Yuri e o Memphis pressionando em inferioridade, e aqui é muito para você conseguir ter uma segurança lá atrás, vai fazer sentido. O Lucas Silva nas costas da primeira pressão, ou o Maicon ou o Martinez vinham incomodar ele, o outro fazia cobertura geralmente no Matheus Pereira, Bidon focado no William, Carrilho no Kaique, e aí a gente vai ver Bidu no Christian, Gustavo Henrique e Ramalho, ou seja, sempre um na sobra com o Caio Jorge e o Mateuzinho atento no Arroio. Ou seja, você pressiona na frente com inferioridade para você conseguir ter uma superioridade aqui atrás. Era um jogo difícil pro Cruzeiro, era um jogo de poucos espaços. O Corinthians fez esse exato mesmo jogo e se saiu muito bem na partida de ida, mas o Leonardo Jardim, que pra mim tinha ido super mal no primeiro jogo, encontrou uma saída e foi justamente assim que conseguiu incomodar e colocar em risco a classificação do Corinthians. Então assim, o que eu vi de proposta da partida? Um Corinthians que tinha um placar cômodo, que construiu no jogo da ida com muitos méritos. Vamos colocar a polêmica do gol do Memphis de lado nesse momento pra gente entender esse segundo jogo. E um Cruzeiro que precisava correr atrás do placar. Entre uma partida e outra, existia muita dúvida sobre o que o Cruzeiro ia fazer para esse jogo. Principalmente porque não tem sido tanto o hábito do Cruzeiro pressionar a saída de bola adversária desde o primeiro minuto. É um time que se sai muito melhor em transição do que propriamente querendo incomodar, sendo protagonista o jogo inteiro. Não foi o tipo de jogo que o Cruzeiro do Jardim fez ao longo da temporada. E mais, tendo esses encaixes que eu acabei de mostrar na prancheta, o Cruzeiro ia ter dificuldade, inclusive, de sair construindo. Talvez ia ter a bola lá na superioridade com o Fabrício Bruno, com o Matheus Henrique e com o Jonathan Jesus, que entrou muito bem, por sinal, mas talvez não ia conseguir avançar casas, cumprir etapas até chegar no gol do Corinthians. Mas o campo mostrou que a prancheta estava errada. Mas antes da gente ir para os lances do jogo, faz o seguinte, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Isso é muito importante pra gente aqui no canal, porque garante que você aí do outro lado vai ficar sabendo de todos os vídeos que saírem por aqui, beleza? Então bora pro vídeo. Antes de chegar no Arroio, concluindo que entre os dois jogadores do Corinthians, eu tenho que voltar um pouquinho e mostrar alguns detalhes de como que se construiu esse gol do Cruzeiro. Bom, a gente vai ver logo de cara o Hugo Souza procurando essa bola longa. Foi uma máxima do Corinthians durante toda a partida. Muito porque procurava gerar uma igualdade lá na frente. Tentava colocar Yuri e Memphis contra o Jonathan e o Fabrício Bruno, como fez na primeira partida, e procurava que um vencesse esse duelo para o outro atacar as costas. Só que isso não funcionou todas as vezes. E aqui eu vejo uma má tomada de decisão do Hugo. Procurou uma bola longa no momento em que mesmo se o Yuri vence aqui, existe a cobertura do Jonathan. Não é o que vai acontecer. O Yuri domina, não consegue ter o pleno domínio e o Kaique se sai super bem. O Kaique, que por sinal pra mim foi um dos melhores jogadores da partida. Defensivamente impecável, teve números sensacionais e por isso, inclusive, pra mim, que ele foi o melhor lateral esquerdo da temporada do futebol brasileiro. Mas a sequência da jogada que é o mais interessante. O Cruzeiro vai construir e vai chegar naquele momento que eu comentei. Vai fazer a saída de bola com o Matheus Henrique baixando entre os zagueiros e o Corinthians com essa inferioridade. Yuri e Memphis. Mais avançado, a gente vê a linha de 4 do Corinthians e os encaixes muito claros. A gente vai ver o Carrilho de olho no Kaique, o Martinez um pouquinho atrás, mais atento ao Matheus Pereira, que aqui tá fora da imagem, o Maicon subindo para encaixar no Lucas Silva e do outro lado o Bidon atento ao William. Ou seja, pressiona com uma inferioridade, mas vai ter uma igualdade no meio, o que vai dificultar o trabalho do Cruzeiro. E o Cruzeiro de fato não vai conseguir construir de primeira. Vai procurar um lado, vai procurar o outro e vai ter dificuldade de chegar nos espaços. E aí a gente tem que parar nesse momento. Perceba que é a linha de 4 jogadores de meio do Corinthians: Carrilho, Martinez, Maicon e Bidon. A partir do momento em que o Cruzeiro passa a construir pela esquerda com o Arroio e com o Kaique, essa linha balança para um dos lados, justamente para conseguir ter uma cobertura e uma densidade um pouco maior do lado da bola. Porque olha o que acontece até quando essa bola vai chegar aqui no Arroio. O Mateuzinho tem que saltar
e alguém pode tentar infiltrar nas costas do Mateuzinho, que o Kaique vai tentar fazer aqui e o Carrilho tem que vir acompanhar. E o time vai tentar justamente fazer esse balanço para equilibrar um pouco mais a equação. E olha justamente quem que tá por dentro ali. O Christian, que é o ponta, ele vai sair de fora para dentro e vai meio que tentar trazer um pouquinho o Corinthians aqui para esse lado. E o Cruzeiro vai aproveitar desse momento. Todo mundo vem sinalizando uma troca de corredor. O Matheus Pereira sinaliza um passe para trás para fazer a bola chegar no William. O Caio Jorge entende a dinâmica e vê o William livre no lado oposto. E o Lucas Silva vem pedindo essa bola no pé. Só que justamente, se o Cruzeiro balançou para um lado, o lado oposto vai estar disponível. E não precisa passar de pé em pé. O Matheus Henrique se sai super bem e faz essa inversão para a bola chegar de uma vez no William. E aí gera um efeito cascata. Se o Bidon veio por dentro, quem tem que saltar no William é o Bidu. Tem que sair de posição para ir pressionar um pouquinho mais alto. E se ele sai de posição, como todo salto de pressão, justamente as costas dele vão estar descobertas. E o Christian vai receber essa bola com mais tempo e espaço. E aí a gente mapeia a área. A gente faz igualzinho o Christian fez e entende o que está acontecendo dentro da área. 3 jogadores do Corinthians, Gustavo Henrique, Ramalho e Mateuzinho, o lateral do lado oposto, já que o Bidu teve que sair, contra 2 jogadores do Cruzeiro. O Arroio, o ponta do lado oposto que veio fechando e o Mateuzinho acompanha ele, e o Caio Jorge, já o centroavante mais típico de área. E aí eu tenho que chamar a atenção pro comportamento do Caio Jorge. Ele faz um movimento de atacar o primeiro pau. Imagino eu que até sabendo que essa bola não vai entrar nele, mas para tentar tirar o Ramalho um pouquinho do centro e aumentar o espaço para infiltração do Arroio. Exatamente o que vai acontecer. O espaço entre o Mateuzinho e o Ramalho aumenta, fica grande demais, justamente onde o Arroio vai entrar. E perceba, assim que o Caio Jorge sai, ele faz o jogo de pescoço para tentar ver se a estratégia foi bem sucedida. O cruzamento do Christian é impecável e o Arroio vai marcar 1-0, o que muda completamente o contexto do jogo. Esse gol no fim do primeiro tempo foi importante para a partida por 2 motivos. Primeiro, para mostrar para o Cruzeiro que tinha espaço na defesa do Corinthians, e segundo, para mostrar para o Corinthians que a estratégia dele não era invencível. E justamente por isso, com o placar agregado empatado, o Dorival promove algumas mudanças. Ele coloca no jogo o Ranieri e o Garro, 2 jogadores para qualificar um pouco mais a construção, e muda também um pouco o perfil de pressão alta. Se antes marcava num 4-4-2 em linha, agora vai parecer mais aquele 4-1-3-2 ou o 4-4-2 losango que tem sido habitual do Corinthians do Dorival. Ó, aqui o desenho vai ficar bem claro como que funciona esse 4-4-2 losango, né? Ou o 4-1-3-2. Basicamente, Yuri e Memphis na frente, os dois saltando nos 2 zagueiros na saída de bola, encaixado no Matheus Henrique. Aqui pela beirada, a gente vai ver o Maicon indo saltar no William e do outro lado, o Bidon, ao invés de ficar no Kaique, ele vai fechar no Lucas Silva, justamente para, se tiver algum homem livre, que seja o homem livre do lado oposto. Esse desenho de marcação em 4-1-3-2, para mim, tem sido uma das maiores tendências do futebol mundial. É uma forma de marcar que você consegue pressionar alto, mesmo em inferioridade, para justamente ter uma superioridade lá atrás e não correr tantos riscos. Mas não é exatamente o que vai acontecer. Nessa saída de bola, a partir do momento em que o Cruzeiro decide um dos lados, o Bidon ele vai fechar ainda mais no Lucas Silva. Só que o Christian, ele vem baixando em apoio. Ele percebe que é uma situação de uma construção mais pressionada e ele precisa ser um jogador para ser até um desafogo. Só que ao mesmo tempo, se ele vem saindo lá do campo de ataque para se associar na saída de bola, o Bidu, mais uma vez o Bidu, tem que ter um salto muito longo, tem que subir para pressionar. E eu não consigo falar de falha do Bidu. Eu consigo entender que ele estava exposto, ele tinha que subir para pressionar, só que naturalmente as costas dele vão ficar um pouco mais desprotegidas. Baixa e olha o Christian, que interessante, ele faz o jogo de pescoço. E aqui a gente pode até tentar induzir que quando o Christian baixou, era justamente para tirar o Bidu e expor um pouco mais as costas do Corinthians. E esse talvez seja um ponto que o Corinthians precisa estar atento para a final da Copa do Brasil. Saber o momento de ser mais conservador e o momento de pressionar mais alto e onde vão estar os riscos a serem corridos. O William parece que de imediato ele já entende o movimento e vai procurar essa bola longa nas costas do Bidu. E aí o Gustavo Henrique, ele tem que vir cobrir as costas do Bidu. E aí vai virando um efeito cascata. O Christian tira o Bidu, o Caio Jorge vai ocupar as costas dele. O Gustavo Henrique vem para as costas do Bidu e você vai ver que outros movimentos vão gerar esse efeito em cadeia. Caio Jorge vence essa primeira bola e o Matheus Pereira vai procurar um passe para trás. Esse passe para trás, ele tem sido muito comum na equipe do Cruzeiro nessa temporada, justamente para puxar a transição. O Matheus Pereira sabe que ele tá pressionado pelas costas, então ele vai procurar alguém que não tá tão marcado, já que o Lucas Silva se desmarca do Bidon nesse momento e tá de frente para poder construir a jogada. E aí olha que interessante, o Matheus Pereira solta o passe no Lucas Silva e aí gera mais uma vez o efeito em cadeia. Se o Lucas Silva é o homem livre, o Ramalho, que era a sobra lá atrás, tem que subir para pressionar. E o Caio Jorge, muito esperto, ele vence
lê o duelo do Gustavo Henrique e já continua atacando. Ele sabe que ele vai receber na frente. E se o Ramalho saltou, as costas dele agora que vão estar expostas. E é onde o Lucas Silva vai encontrar o Caio Jorge, não impedido por um detalhe. O Caio Jorge vai atacar a profundidade e o Mateuzinho, que era o jogador da cobertura lá atrás, estava preocupado com o Arroio, agora ele tem que vir no Caio Jorge. Então o Bidu salta, o Gustavo Henrique cobre as costas, o Ramalho cobre as costas, o Mateuzinho cobre as costas. Só que justamente nesse efeito em cadeia, quem vai sobrar do outro lado é o Arroio, para quem o Caio Jorge vai soltar o passe e ampliar o placar no comecinho do segundo tempo. E nesse momento da partida, para mim mostrava que a decisão da Copa do Brasil poderia ir para outro caminho. O Cruzeiro no primeiro tempo fez um jogo impecável que não tá acostumado a fazer, pressionando alto e se saiu super bem. No começo do segundo, quando o Corinthians tem que mudar a postura, colocando o Garro e o Ranieri, passa a pressionar mais alto e começa a ceder mais espaço nas costas. O contexto em que o Cruzeiro melhor se saiu na temporada. Era um risco a ser corrido, que o Dorival teve que se movimentar, mas que existiam riscos. Assim como eu comentei que o Bidu tinha que saltar, mas existe risco nessa situação, o Corinthians subir para pressionar é a mesma coisa. E o Cruzeiro se saía super bem. Um gol com 3, 4 minutos do segundo tempo parecia que ia mudar o contexto do jogo. Principalmente porque o Corinthians ia ter que subir ainda mais a pressão. Mas aí eu posso dizer que o Cruzeiro provou do próprio remédio. E olha como é que inicia a jogada do 2-1, gol que empata o placar agregado com o gol do Bidu depois de uma bola parada. Esse gol aqui pra mim ele é muito interessante porque ele vai mostrar uma situação bem parecida com o que foi o primeiro gol do Cruzeiro. O Corinthians tenta construir por um lado e o Cruzeiro faz o balanço. Então se faz o balanço, o espaço disponível é no corredor oposto. E de pé em pé, o Corinthians vai trocar de corredor para tentar ter esse homem livre do lado oposto. E olha que interessante. Bola de pé em pé, o Mateuzinho recebe e o encaixe natural é o Arroio. O ponta do Cruzeiro marca o lateral do Corinthians. A partir do momento em que o Mateuzinho solta o passe para trás e o Ramalho busca o bidon, quem tem que saltar lá de trás e oferecer um espaço nas costas é o William. E justamente quem iria ocupar esse espaço nas costas era o Mateuzinho. Então assim como o William tirou o Bidu pro Christian infiltrar e fazer o cruzamento, aqui o Bidon tira o William pro Mateuzinho infiltrar e buscar o cruzamento. Só que o William, antes disso, mata a jogada numa falta. E ele imaginava que aqui correria menos risco do que propriamente se o Mateuzinho recebe no espaço. Mas não é o que vai acontecer. E aí no momento da cobrança de falta do Garro, eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes. Nesse momento, quando eu vi o Yuri impedimento mais profundo, eu já comecei a entender quais eram os planos do Corinthians. Se o Yuri tá em impedimento aqui, provavelmente o cruzamento do Garro viria no segundo pau para afundar a linha do Cruzeiro, o Yuri tá atrás da linha da bola e poder em condição legal marcar esse gol. E outros detalhes me ajudam a entender ainda melhor esse lance. Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente percebe esse contexto. O Gustavo Henrique e o Ranieri fazendo o bloqueio em dois homens importantes do Cruzeiro, o Christian e o Lucas Silva, fazendo o bloqueio para quem? Justamente para o Ramalho no segundo pau. Vamos até voltar aqui e perceba como os dois fazem o bloqueio e o Ramalho tá livre no segundo pau, evidenciando ainda mais a estratégia do Corinthians. Levanta no segundo pau, Ramalho escora para o meio e o Yuri vai marcar. E olha o que aconteceu. A gente avança a jogada e o Christian até parece que ele entende o bloqueio. Se tá tendo um bloqueio, obviamente, porque tem alguém visado no segundo pau. A bola vai exatamente procurando o Ramalho, vai chegar lá e o Christian até consegue chegar bem e dificultar um pouquinho esse passe do Ramalho, que vai sim procurar o meio da área. Justamente o meio da área muito embolado, mas olha quem que tá aparecendo no segundo pau para vencer essa segunda bola. O Yuri e o Bidu. Eu não consigo afirmar com 100% de certeza que o movimento do Bidu era esperando essa segunda bola, mas a partir do momento em que ele se solta do marcador e trava a passada, me parece sim que ele e o Yuri eram os homens-alvo. O Cássio, ao meu ver, se sai mal, acaba dando um tapa pro meio da área e justamente os dois vão disputar a bola. Ouso dizer que se o Yuri tenta esse voleio, ele não acerta o gol, mas o Bidu de frente e mais lúcido vai marcar o 2-1, que empatava mais uma vez o placar agregado. E aí sim a gente chega onde eu sei que você tanto queria chegar, no momento de consagração do Hugo Souza e o momento que o Gabigol perde o pênalti e acaba colaborando para a eliminação do Cruzeiro e colocando o Corinthians na final da Copa do Brasil. Mas eu vou te mostrar que tem alguns detalhes que mostram que a defesa do Hugo não foi acidental. E o Hugo é um excelente pegador de pênaltis, não é novidade para ninguém, né? Só que eu vou te mostrar que o fato dele ter trabalhado por muito tempo com o Gabigol e entender o estilo de cobrança dele influenciou diretamente para que ele fosse bem sucedido nesse último pênalti que poderia ter dado a classificação
classificação para o Cruzeiro. Mas para entender essa defesa, a gente tem que voltar para a primeira cobrança que ele acabou não pegando do Matheus Pereira. Olha que interessante, o Matheus vai para a cobrança e eu quero que você fique muito atento aos pés do Hugo Souza. O Hugo, a partir do momento em que o Matheus Pereira se aproxima, ele firma o pé direito no gramado. Perceba, um movimento muito sutil, mas ele firma o pé direito para fazer o salto para o lado oposto. Esse pé direito vai funcionar como uma alavanca para ele conseguir ter essa impulsão. E ele chega muito bem, né? Chega inclusive a tocar na bola, mas a cobrança do Matheus também é muito forte, é impecável. Então ele firma o pé direito para pular para o lado esquerdo. Aí a gente vai para a segunda cobrança do Wanderson, que ele vai acabar batendo no meio. Ele se prepara e assim que o Wanderson tá chegando próximo à bola, ele firma o pé esquerdo antes do Wanderson chegar para fazer mais uma vez a alavanca e pular para o lado oposto. Então firma o pé esquerdo e pula para o lado direito. Qual conclusão que eu chego? O Hugo quase sempre ele revela com 1 segundo de antecedência para qual lado ele vai pular. Ele firma um pé e pula para o outro lado. Então se ele firmou o pé esquerdo, vai pular para o lado direito. Se firmou o pé direito, vai pular para o lado esquerdo. E o Gabigol, ele geralmente tem uma cobrança que ele parte durante todo momento olhando para o goleiro, justamente para pegar esses micro detalhes, entender aonde o goleiro vai pular e só deslocar ele. Nesse frame fica muito claro, o Gabigol se aproximando e durante todo momento, toda a caminhada, ele vem percebendo o posicionamento do Hugo Souza. Isso tem sido tendência de cobrança no futebol mundial, justamente para tentar aumentar a probabilidade de acertar o pênalti. O Jorginho bate num esquema parecido e o Neymar vai mais ou menos na mesma lógica também. Qual que é o problema desse pênalti? Se o goleiro acerta o lado ou o goleiro tem alguma estratégia para isso, é um pênalti praticamente defensável, já que é um pênalti que você não tira tanto do goleiro. Você vê o lado que ele vai pular e cobra do lado oposto, muito difícil dele pegar. E aí olha que interessante, quando o Gabigol se aproxima, o Hugo faz esse movimento aqui. Ele não tira o olhar do Gabigol em nenhum momento e ele firma o pé direito. O que isso leva à conclusão? Que ele vai usar o pé direito de alavanca e vai pular para o lado esquerdo. E parece que é nesse momento em que o Gabigol decide onde ele vai cobrar. Só que o Hugo muda de decisão. Ele sabe que o Gabigol espera até o último instante e aí é justamente aqui que ele troca. Que ele vai usar o pé esquerdo de alavanca e que vai defender a cobrança do Gabigol, que não deslocou tanto e que vai acabar classificando o Corinthians para a final da Copa do Brasil.